roteirista do Brasil é muito previsível. Daniela Lima, demitida da Globo, é flagrada almoçando com Sidônio, o ministro das Comunicações do Lula. E assim, eu apostaria um midinho que o plano é jogar a Daniela Lima, jornalista propagandista, na TV Brasil. Porque não basta cuspir na nossa cara. Tem que fazer a gente pagar por isso. Mas isso é só um achismo meu. E aí, meus amigos? Bom ou não? Você piscou e ficou desatualizado. Porque, como disse o nobre imperador agora sancionado, de tédio, ninguém vai morrer. E eu não canso de repetir como ele estava certo. O que ele errou foi o alvo, já que eles acreditavam que haviam derrotado o bolsonarismo, mas não tá morto quem peleja, né? Hoje é o imperador no centro da rodinha de discussões mundo afora sobre como o Brasil se tornou uma juristocracia. E ninguém, de forma conveniente, fez nada. O dia de ontem teve áudio vazado, relatório dos Estados Unidos botando mais ainda no fiofó do Alexandre, a Globo News que jurou que ia tentar ser menos de esquerda, mas tá pagando de maluca, nova tentativa de censura à vista e até o Frota sendo condenado por fake news e dando tumé na justiça. Que rolê intenso, hein? Não viu o que aconteceu? Ouviu e quer entender melhor? Então separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Vou começar pela Globo News, porque, cara, eu ouvi uma fala da moça que eu nem sei o nome e os cabelinhos do braço começou a arrepiar, porque ou essa moça tá muito mal informada e não poderia ser jornalista, porque jornalista apura as notícias antes de afirmar qualquer coisa. Tipo, o básico do básico. Ou ela faz porque é uma propagandista do governo e isso tem que ficar exposto. Não sei em qual das opções ela se encaixa, mas é importante esclarecer as coisas. No dia de ontem, os Estados Unidos divulgou um relatório com diversas acusações sobre o Brasil. E eu vou detalhar melhor isso daqui a pouquinho. Mas eu tinha que dar esse contexto porque a moça estava se referindo a esse relatório. Então, vamos atualizá-la. Todos os fatos apresentados no relatório são do ponto de vista do governo americano. Embora traga ali alguns números, algumas estatísticas, é importante a gente lembrar que tudo que a gente está falando é do ponto de vista do governo americano. Que, no caso, está bastante mal informado, né? Porque o relatório tem uma série de erros. Candice, muito obrigada pelas informações. Guga, quando fala sobre tortura, prisão arbitrária, não existe isso, né? O que existe... Pera, a moça falou que tortura e prisões arbitrárias não existiram? Em que mundo ela estava quando o Clezão, mesmo com pedido de soltura feito pela PGR, foi mantido preso até a morte? Em que país ela estava quando ela não viu Felipe Martins preso por 6 meses, 10 dias desses numa solitária até delatar? Agora, sobre prisões arbitrárias eu poderia citar dezenas, mas eu vou citar um porque é simplesmente inacreditável. O senador Marcos Duval está de tornozeleira eletrônica com seu salário bloqueado sem sequer ter sido denunciado por algum crime. Vocês compreendem isso? O cara sequer foi denunciado, e aqui estamos falando de um senador da República, mas ele já tá de tornozeleira com salário bloqueado. Qual crime? Ninguém faz a menor ideia. Em que faculdade essa senhora se formou, que ela não se deu o trabalho de ler as revelações da Vaza Toga, que mostrou que a PGR pediu a soltura das pessoas, mas elas foram mantidas presas por postagens nas redes sociais? E o silêncio sobre a prisão do presidente Bolsonaro após medidas restritivas de censura prévia, denunciadas pela própria imprensa. Aliás, a Globo, que ela trabalha. Cara, é sério, eu poderia ficar aqui até amanhã, mas eu preciso continuar. Que existe sem acusação. PGR fez acusação de mais de 1.000 pessoas sem defesa. Isso até é um ataque à Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi colocada à disposição de cada uma das pessoas que foi acusada de invasão dos poderes no 8 de janeiro. Fez um trabalho importante do ponto de vista de Estado, porque qualquer pessoa tem direito à defesa. Quem não pôde... É sério. Ela ignorou completamente as revelações da Vaza Toga e tá fazendo de conta que nada daquilo existiu. Tá, eu vou deixar o David Agape desmentir o posicionamento da moça e presta atenção no que ele vai falar, porque é muito importante e vai voltar daqui a pouquinho.
E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso. Por quê? E os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e veem os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo. Porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados. Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir a lei. Então, são grandes empresários, o homem mais rico do mundo, e também agora servidores da Suprema Corte Eleitoral do país. Vocês escutaram o que ele disse, né? Que até mesmo os subordinados do Alexandre estavam sendo obrigados a fazer aquilo e que eles estavam com medo, porque sabiam que o que estavam fazendo era errado. Grava essa parte porque ela vai se chocar com o áudio vazado. Não pôde pagar um advogado, na lei brasileira teve direito a um defensor público. Então não existe isso. Você pode até criticar determinada medida, se a medida foi além do que deveria. Agora, que as instituições estão funcionando, que o judiciário está funcionando, que a acusação que vem da Procuradoria está funcionando, a investigação da PF está funcionando, que há separação entre os poderes... Isso é um fato no Brasil. Gente, eu tenho que rir, porque, obviamente, a moça só pode estar desatualizada. Deixa eu te contar uma coisa sobre a Defensoria Pública. Defensoria contesta Moraes por usar vídeo contra Paulo Figueiredo. Defensoria Pública diz que vídeo nas redes não comprova acesso real à denúncia e pede citação formal do jornalista, que mora nos Estados Unidos. Então, moça da Globo News, o ministro não citou formalmente o Paulo Figueiredo porque ele não quis e tentou forçar a Defensoria Pública a dizer que, ok, vou defender o cara sem que ele me conheça. Isso tudo para não atrasar o julgamento que eles determinaram que vai encerrar esse ano para que as eleições não sejam contaminadas pelo tema. Para você, tudo isso tá certinho, dona moça? Outra coisa. Enviar uma carta rogatória aos Estados Unidos contra o Paulo Figueiredo é dar um documento formal na mão do governo americano que está super de olho no que se tornou a democracia brazuelana. E isso o ministro parece não querer. Apesar do defensor público deixar essa situação consignada, ele apresentou a defesa do Paulo. Mas será a primeira vez que a minha geração vai se deparar com um réu julgado à reveria. Como em todas as democracias. Tem muito mais coisa para comentar sobre cada item, tem o caso de Home da família Montovani, que, meu Deus, que surto coletivo foi aquele. Mas eu realmente preciso andar com o vídeo e eu acho que esses poucos casos citados já exemplificam o meu ponto, né? Beleza, eu pedi para vocês gravarem o depoimento do David Agape sobre as revelações da Vaza Toga, porque ontem vazou o áudio do juiz Ayrton Vieira, que eu não tenho dó não, viu? O mesmo Ayrton Vieira que disse, após trabalhar nas certidões negativas e positivas das pessoas com base em postagens políticas nas redes sociais, a seguinte frase: que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhes é de direito, a prisão. Você entende, moça da Globo News? Essas pessoas não tiveram sequer a chance de um julgamento justo desde o dia 1. Mas tá, ouça o que diz o áudio desse juiz, auxiliar do Alexandre, que eu já vou explicar como as coisas vão se conectar. Dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado.
eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo, e é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe? Pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Ponto 1. O cara tá com a consciência muito pesada. Ponto 2. Ele deixa claro que o próprio Alexandre interferiu nas audiências de custódia, que vale lembrar, muitos possuíam pedido de liberdade provisória feitos pela PGR. Ponto 3. Ele queria sair e ficou com medo de sair e deixar explícito que o cara estava fugindo da tempestade, porque eles sabiam o que eles tinham feito. E aí o Moraes ia ficar sozinho. Ponto 4. A sua família está sendo prejudicada pelas atitudes que você tomou, moço? Fala isso para a família da idosa de 74 anos que usa um andador cheia de comorbidades e que o Alexandre mandou de volta para a cadeia. E que antes de voltar para a cadeia já havia ficado presa por 9 meses. Tá difícil para sua família, é? Sério? Mas pelo menos o senhor tá com dificuldades para dormir, já é alguma coisa. Só que o ponto aqui é o contexto desse áudio. Porque de onde ele saiu? David Agape, jornalista da Vaza Toga 2, explica. Presta atenção, abre aspas. 1. Nós revelamos na Vaza Toga 2 que quando Vieira finalmente resolveu deixar o posto de juiz auxiliar de Moraes, voltando a ser desembargador no TJ de São Paulo, ele mandou a mensagem no grupo do WhatsApp das audiências de custódia. Despeço-me aqui, singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhes é de direito. A prisão? 2. Na Vaza Toga, do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, Vieira aparece dando instruções de como falsificar a origem de relatórios para justificar prisões e proibições de conteúdo, coordenou a censura extraoficial e pediu a criação de e-mails anônimos para aquecer as denúncias. Ele reconheceu a ilegalidade do esquema e temia ser exposto, o que acabou acontecendo. Em um chat em grupo, quando o Tagliaferro levantou preocupações sobre a falta de conteúdo incriminatório em um caso que ele estava montando contra a revista Oeste, Vieira encorajou a fabricação. Use sua criatividade. Fecha aspas. Esse áudio do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e atual desembargador de São Paulo é o retrato do áudio do famoso Toba na Mão. Hoje, todo mundo sabe o que vocês fizeram, menos a Globo News, é claro. E tudo isso não tá passando batido, caro Padawan. Desde que os Estados Unidos resolveram dizer que ei, eu também quero brincar, agora as declarações dos ministros não possuem mais risadinha, não tem deboche, não tem mais o Alexandre dizendo coisas como... Porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Agora, os vídeos são assim. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso,
o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Mas não se engane, isso aqui, pra mim, minha opinião, não é um momento Neymar de errei, fui moleque. Isso aqui é um ministro dizendo que se eu errei e estou sendo sancionado por isso, os demais ministros também erraram, porque eles referendaram tudo. E o caldo terminou de entornar quando a CNN divulgou que os Estados Unidos estão fazendo um levantamento dos familiares dos ministros para fazer uma asfixia com a Lei Magnitsky. E para isso estariam mapeando institutos e escritórios de advocacia de parentes dos ministros. Gilmar Mendes é o dono do IDP, a esposa do Alexandre da Bárcia Advogados, o filho do Barroso é diretor do BTG e o menino não tem nem 30 anos. Até ontem estava comendo meleca. E no meio desses avisos diários de contas dos Estados Unidos ligados à Casa Branca, dizendo que o Alexandre tá ferrando vocês e quem for conivente vai junto. Mais uma carta de materialização das acusações é lançada na mesa. Os Estados Unidos divulgaram um relatório sobre a prática ou a violação das práticas de direitos humanos e estão falando do Brasil. Nesse relatório, Alexandre é mais uma vez o protagonista. Nele é citado as suspensões de contas sem o devido processo legal e de forma sigilosa, em sua maioria quase absoluta de apoiadores do presidente Bolsonaro. A suspensão do Twitter no Brasil e a multa diária de R$50 mil para quem ousasse usar VPN, como fazem países como China e Rússia. Foi relatado os casos de prisões arbitrárias, a perseguição, inclusive a jornalistas, a prática de repressão transnacional, a repressão política, de novo, em cima de apoiadores do presidente Bolsonaro. E aí cita a aplicação da Magnitsky, que é a perda do passe VIP para qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos, como forma de punição. É o tal do castigo exemplar. E de novo, não se engane, isso não é uma mera formalidade. Isso aqui é os Estados Unidos se embasando para não apenas manter o que fez, sancionar o ministro, como também expandir as sanções, conforme amplamente noticiado pela mídia. E eles estão preocupados, porque eles sabem que o que nós estamos falando aqui é real. Tanto que chamaram o povo dos bancos para explicar o quão ferrado eles e os familiares podem ficar, caso todos sejam sancionados. E o próprio Gilmar Mendes, em tom mais baixo, olhando para baixo, novamente como quem sofre de hemorroida, confirmou isso. É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Mas, de novo, não se engane. Mesmo cabisbaixo, sem os ares olimpianos de outrora, Gilmar disse não, tamo com o ministro, é isso aí, hashtag tamo junto. Galera, em 2019 o Alexandre determinou busca e apreensão em cima de críticos à corte que postaram a frase STF vergonha nacional. E o Gilmar tá falando que sim, apoiamos tudo, tamo junto, salvamos a democracia. Que doideira. Os caras são tão magnânimos que eles perderam, acredito eu, a noção do que estão falando versus o que estão fazendo. Já que Gilmar diz que Congresso não deve legislar para resolver seus próprios problemas. E ele está falando do fim do foro privilegiado, porque se for aprovado, os parlamentares saem das mãos dos ministros. E outra coisa, o STF vai derrubar a votação do Legislativo para dizer que não? Quem investiga e julga você somos nós e esteja decidido por nós, Supremos? Só imagina o escândalo. Na verdade, mais um escândalo. Só que, quando é pro STF resolver os próprios problemas, eles abrem votação e resolvem tranquilamente. Tipo, em março desse ano, o STF decidiu votar se a pessoa continuaria com foro privilegiado mesmo após a perda do mandato. Porque a regra não era essa. E eles queriam julgar o Bolsonaro, eles mesmos. Então, eles mudaram a regra e resolveram o problema para atender às suas próprias vontades. E isso pode. Você não, Legislativo, você não pode. Tá certo? E o mais louco é que é na cara de todo mundo para salvar a democracia. E os caras são tão olimpianos e dizem que Legislativo não pode fazer nada para se salvar, mas eu posso? Ao nível de que ministros do STF avaliam barrar a aplicação da Lei Magnitsky por bancos brasileiros. O jeito dos caras resolver é mandar nos bancos que fazem negociação com os Estados Unidos e dizendo que você não vai cumprir não. Tô dizendo.
O problema, meu amigo, é que a amizade acaba quando entra dinheiro. E bancos que ignoram a lei Magnitsky costumam tomar multas bilionárias. Dito isso, a matéria nos conta, abre aspas, pessoas que estiveram presentes na reunião disseram ao Valor que os bancos não demonstraram a intenção de impedir operações financeiras no Brasil, embora tenham aparentado preocupação sobre como atuar em caso de ameaça de sanção pelos Estados Unidos. Ou seja, eu até quero te ajudar, mas se esse negócio for me complicar, aí pode ser que não. Viu, Cláudia? Não contem com isso. Como já dizia William Vac sobre essa situação dos ministros, isso não vai acabar bem. E, na verdade, não tem como acabar bem, porque tudo que foi feito, até as coisas ilegais, foram documentadas. E o dia que tudo isso será revisto não é questão de se, é questão de quando. E pelo andar das coisas, na velocidade em que elas seguem, o desfecho não será conforme eles esperavam. Seguiremos acompanhando. E o que mais seguimos acompanhando é a repercussão em cima do vídeo do Felca, e eu não consigo deixar de me perguntar por que agora? No final do ano passado, a Antônia Fontinelli fez um vídeo denunciando o Ítalo Santos, numa denúncia igual à do Felca. Mas, há menos de um ano atrás, a justiça desse país não só cagou para a denúncia da Antônia, como mandou retirar o vídeo do ar, como se fosse algo mentiroso, ilegal ou errado. Mas aí o Felca fez o vídeo, o que foi ótimo, porque de fato chamou a atenção dos poderosos que, diante da opinião pública, não puderam fazer de conta que não existia um problema imenso que precisava ser resolvido. Mas, ao que parece, a solução não vai vir através de uma punição exemplar para esses seres abjetos que deveriam ser recolhidos da sociedade. Aliás, 7 meses após a sanção presidencial de uma lei, o governo Lula ainda não criou o Cadastro Nacional de e predadores de crimes. E dizem que não fizeram porque precisam de planejamento, investimento e diálogo. Mas que estudos estão em andamento? Precisa de investimento? Você disse? O salário da Cissa Guimarães na TV Brasil, um canal que ninguém assiste, é de R$100 mil por mês. Em 2025, só os penduricalhos dos juízes superam o custo de 5 programas sociais, onde 18,9 mil magistrados ganharam em penduricalhos, e eu não estou falando de salário, é mais o salário, mais do que 5,37 milhões de famílias que recebem o Vale Gás. Vocês entendem por que o judiciário tá caladinho perante tudo que tá acontecendo? Os caras nunca ganharam tanto dinheiro na vida. E reclamar pra quê? Pra eles ir lá e cortar? Não? Deixa eu virar Venezuela. Em minha livre interpretação de fatos baseados nas vozes da minha cabeça, é claro. Mas enfim, a solução para o governo para essa situação das crianças segue o lema não oficial: censura e taxação. Nesse caso, a solução proposta é através da censura das redes. Uma grande oportunidade para regularem as redes sociais nos moldes chineses, como eles sempre quiseram. Não, eu não tô viajando, não são vozes da minha cabeça. Tá no jornal. Olha só. Relator vê clima favorável para projeto de proteção a crianças e quer aproveitar a fragilidade das Big Techs. Jadiel Alencar, do Republicanos, pretende instituir o dever de cuidado das plataformas no texto. De novo, voltamos no ponto onde eles querem, em lei, obrigar as plataformas a serem os censores das postagens sob pena de multas altíssimas e banimento do país. E a proteção às crianças? Bom, coloca aí no texto que aí a gente consegue aprovar. De novo, é assim que eu tô vendo acontecer. Só que não vai ser tão fácil, porque eles odeiam a internet, porque aqui a gente repercute tudo. Então, assim que esse projeto tiver o texto apresentado, a gente vai vir ver se eles estão tentando salvar as crianças ou domar as vozes dissidentes na internet. Hugo Mota parece ter se ligado nessa pegadinha e anunciou que abrirá uma comissão para discutir o tema. Por hora, ele não deve pautar nenhum projeto entregue pelo governo sem um amplo debate e escrutínio público. Esperto. E aí, só segue pra você não perder o restante da história, viu? E chegando no final do vídeo, Lula, que não consegue frear sua diarreia verbal, diz que o Trump tá com inveja do Brasil nos BRICS. Eu até ia zoar, mas é o Biden dos trópicos, zoar deve ser até crime. Mas o que eu posso falar é que o plano de jogar o tarifaço na conta do Eduardo deu errado. E agora os empresários do país inteiro estão apontando o dedo na cara do Lula e dizendo que ele é um inapto. Jura?
China e Índia estão sentados na mesa de negociação. O déspota que está sentado na cadeira da presidência diz que não, que ele não vai conversar não, porque isso aí é tudo recalque do Trump. E assim o Brasil segue com a maior tarifa do mundo, porque o presidente é um déspota que faz cosplay de Biden. Bicho. E eu encerro aqui contando que o mundo não gira, ele capota. Já que Alexandre Frota foi condenado por fake news, mas antes de ter o dinheiro bloqueado, ele raspou a conta e deixou apenas 90 centavos. E esse é o retrato da justiça brasileira, porque o homem que apontou o dedo na cara de centenas de pessoas, atribuindo a elas fake news, é condenado por fake news e dá um tumé na justiça do país. E galera, isso aqui é Brazuela. Se não gostou, lute por ela. E já que você ficou até aqui... Pra gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente pro nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar pra minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na Família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo! O TeAtualizei.app é uma plataforma de vídeos exclusivos com apps para baixar tanto no Android como em iOS. Mas mais que isso, hoje nós somos uma rede em que você pode postar textos e vídeos e conversar em tempo real com todo mundo que está tão indignado ou esperançoso como você. E funciona como uma troca. Com 10 bonouros por mês você entra para a melhor família da internet, financia meu trabalho, meus advogados e essa jornada que, acredite, mal começou. E de retorno você tem acesso a todo o conteúdo da Família Te Atualizei. Ah, e para quem não gosta de renovações, assinando o plano vitalício, você leva de brinde esse copo exclusivo que vai fazer o maior sucesso no churrasco quando emburrar a cara da sua prima petista. Juro pra vocês. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem será o próximo sancionado? Ó, que isso aí dá até bolão, hein? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!